Olá, meninos e meninas! Hoje nós vamos iniciar a nossa segunda aula de Arquitetura e Organização de Computadores. O que nós aprendemos na última aula? Aprendemos sobre a evolução dos computadores. Nessa evolução, nós aprendemos as gerações, que foram a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. A primeira foi marcada pelo uso de válvulas, certo? Com o computador chamado ENIAC, que possuía 18.000 válvulas. A segunda geração foi marcada por transistores. No caso, foi substituída a válvula pelos transistores. E a terceira geração foi marcada pelo uso dos circuitos integrados. Então, o que seria realmente um computador? Um computador é uma entidade que interage com seu ambiente externo. E essa interação vai ser por meio de dispositivos periféricos ou linhas de comunicação. Mas o que são periféricos? São dispositivos de hardware instalados no computador. Os periféricos vão auxiliar na comunicação entre o homem e a máquina. Eles podem ser divididos em periféricos de entrada, saída e entrada e saída. Periféricos de entrada transmitem informação para o computador. Temos como exemplos mouse, teclado, microfone. Ok? No caso desses periféricos, é o usuário que vai informar o computador de alguma coisa. Ele é quem vai transmitir os dados para o computador, ok? Periféricos de saída transmitem a informação do computador para o usuário. De que modo ele pode fazer isso? Ele pode fazer através de um monitor, uma impressora, uma caixinha de som. E os periféricos de entrada e saída são os dispositivos que possuem entrada e saída de dados. Eles são dispositivos de entrada e saída ao mesmo tempo. Como exemplo, temos a impressora multifuncional. Por que essa impressora é diferente daquela outra? Porque naquele exemplo do periférico de entrada, ela é apenas de saída, no caso, perdão, ela é apenas uma impressora que transmite a informação do computador para o usuário. Só sai dados dali. Percebe-se que quando a gente manda algo para a impressora, só sai um papel com os dados que nós queremos? Então, aqui é um pouquinho diferente. Essa impressora já vai ter um scanner, algumas têm fax. Então, ela vai transmitir dados para o computador e para o usuário ao mesmo tempo. No caso dela ter um scanner, você coloca o papel e transmite aquela informação que está no papel para o computador. Essa é a diferença, ok? Então, nós temos alguns conceitos de hardware e software. O hardware é a parte física do seu computador. É a parte que você consegue tocar nele, ok? Aí nós temos como exemplo o HD, a impressora, o mouse, teclado, monitor, a própria placa-mãe, ok? E o software? O software é a parte lógica do seu computador. É o que eu não posso tocar. Como, por exemplo, os navegadores, né? No caso aqui o Firefox, Internet Explorer, antivírus, como AVG, Skype, o próprio MSN, né? Que antes a gente tinha, também é um exemplo disso. Aqui, para vocês visualizarem melhor a diferença entre os dois, né? Inclusive, o próprio sistema operacional é um software, certo? É um dos principais exemplos de software. O Linux também, que é outro sistema operacional. Então, os computadores atuais são fundamentados nos conceitos de von Neumann. Von Neumann foi o autor do projeto IAS, que foi algo que a gente viu na aula passada com a evolução dos computadores, certo? Mas esse projeto deu origem à arquitetura dos
No caso, ele influenciou a criação da arquitetura dos computadores que hoje existe no mercado, certo? Por quê? Porque os computadores de hoje também são feitos deste modo. Também possuem a memória principal, tem uma unidade lógica aritmética, uma unidade de controle e equipamentos de entrada e saída. Então, nós temos também aqui as unidades métricas, porque os computadores processam informação através de bits. E o que seriam esses bits? Um bit é a menor unidade de um sistema digital de um computador, que é representada através do 0 e do 1. O agrupamento de 8 bits forma um byte e pode armazenar um valor numérico que vai de 0 a 255. Então, para medir o tamanho das memórias de discos, um HD, por exemplo, a unidade básica de medida é o byte e os seus múltiplos são 2 elevado a 10. Aqui nesse quadro nós podemos observar bem esse caso, ok? Temos a representação da unidade de medida e armazenamento e a quantidade de bytes. Aqui nós temos as unidades, né? E quando nós vamos comprar um computador, aí pergunto logo, quantos GB de memória o seu computador você quer comprar para o seu computador? É isso daqui, ó. O gigabyte é uma unidade de medida de armazenamento, certo? Aí nós temos o byte, temos o kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, né? Aí assim vai até o yottabyte. Já estamos na parte do yottabyte, certo? Aqui é a sua abreviação, ó. Byte, kilobyte, representa por KB, megabyte, MB, gigabyte, GB, terabyte, TB. Aqui é o expoente da unidade de medida, né? Porque um byte equivale a 2 elevado a 0, kilobyte 2 elevado a 10, megabyte 2 elevado a 20, certo? E assim vai. Percebe a importância de saber essas unidades de medida? É importante por quê? Porque através desse conhecimento, você sabe se um computador é melhor ou pior do que o outro. Você chega lá na loja e diz assim, eu quero que meu computador tenha um HD de 1 tera. Você vai saber que 1 tera é bem maior do que 500 gigas, não é verdade? Então, é para isso que serve o conhecimento sobre essas unidades de medida, para você poder comparar o desempenho de um computador com o outro, ok? Então, eu tenho aqui uma primeira atividade dessa disciplina. No caso, eu queria que vocês me dissessem quais são as gerações de computadores, quais são os periféricos, o que são, né? Os seus tipos de periféricos e dessem alguns exemplos sobre eles, ok? Para vocês entregarem na próxima quinta-feira. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos o que é um computador, a definição dele, o que é um periférico. Aprendemos que ele pode ser dividido entre entrada, saída e saída de dados. E aprendemos também as unidades métricas de armazenamento. As referências e até a próxima aula.